Amém? Amém? Glórias a Deus. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis. A gente vai estar dando continuidade a uma série que a gente começou. Lá em Canelinha a gente já terminou a série, mas aqui em Tijuca a gente não terminou ainda. Então a gente vai pela ordem, né? Gênesis 33. Gênesis 33. Do 13 ao 14. Depois a gente vai ler Hebreus 12, do 1 ao 3. Gênesis 33, do 13 ao 14. Me achou? Diga amém. Amém. Respondeu-lhe Jacó: Meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, todos os rebanhos morrerão. Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei conduzindo-os pouco a pouco, conforme o passo do gado, que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Amém? Agora Hebreus 12, do 1 ao 3. Hebreus 12. Hebreus 12, do 1 ao 3, diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a Tua Palavra. E nós queremos mais uma vez nos submeter a Ti, Espírito Santo, declarar que Tu és Rei nesse lugar, Tu tens total liberdade nesse ambiente. Nós nos rendemos a Ti e te convidamos a nos guiar, nos controlar, nos mover, nos inspirar para comunicar à Tua igreja o que o Senhor deseja falar conosco nesse tempo. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, não sei se todos estavam aqui no primeiro dia da série, né? Eu queria que você repetisse assim comigo. Será que não estamos muito acelerados? Ou vamos dar uma invertida agora. Será que estamos muito acelerados? Então parece uma pegadinha, né? Será que nós estamos muito acelerados? Ou será que não estamos muito acelerados? Então esse é o tema que Deus me deu, já faz aproximadamente um mês, né? Para estar compartilhando. E eu prometi, a gente aqui em Tijucas nunca tinha tido uma série, né? E eu falei que a gente ia ter, e eu agora vou honrar a minha palavra, amém? Amém. Nós precisamos fazer aí, não foi uma pausa, né? Mas é uma pausa de Pastor Christian, né? Mas agora, dando continuidade, e é até bom essa pausa, porque Deus ele só confirma aquilo que ele já vem comunicando a gente, né? Sobre o propósito dessa mensagem. Quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou entendendo da parte de Deus exatamente o que ele deseja comunicar. Nós pegamos aqui como base dessa mensagem 2 textos que são completamente assim, quase que um ao inverso do outro, né? Um texto que a gente leu aqui, o texto de Gênesis 33, ele fala
do encontro de dois irmãos, Jacó e Esaú. Jacó agora não se chamava mais Jacó, agora ele já se chamava Israel. A Bíblia ainda usa o nome dele Jacó, mas se a gente for prestar atenção, ele vinha do encontro com o anjo do Senhor, né? O homem do deserto, e ali naquele encontro com o anjo do Senhor, no deserto, né? Esse local fica lá na Jordânia, né? Eu vi ainda outro dia o apóstolo René Terranova falando que ele quer levar a caravana dele de Israel para esse lugar, né? Para fazer Peniel em Peniel. Não imagina você ter a experiência, todo mundo aqui já fez um encontro face a face com Deus, né? Você sabe que tem essa ministração do Peniel, né? Falta a Rosânia? Ah, então, Rosana, você não sabe o que está te aguardando. Mas tem uma mensagem, né, que se chama Peniel, né? E agora imagina você ter um Peniel em Peniel, né? Então deve ser tremendo, né? E após esse encontro de Jacó com o anjo, ele venceu a batalha e ele agora passou a se tornar Israel. E Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece, né? É o príncipe, é o campeão de Deus, né? E Israel agora ele tem um encontro com o irmão, o encontro tão esperado, né? Aquele irmão Esaú, no qual ele havia, num determinado momento, usurpado o direito da primogenitura, e por causa disso ele conseguiu contrair um ódio do irmão. Depois de lutar com o Senhor, Israel alcançou a sua vitória. Quando ele agora se encontra novamente com o irmão, já não era mais aquele irmão com ódio, já não era mais aquele irmão com raiva, aquele ódio já havia saído do coração dele, aquela ira que havia no coração de Esaú já tinha ido embora. Então agora acontece um encontro pacífico. E naquele encontro, Esaú convida o seu irmão a andar num ritmo acelerado, num ritmo, uma cadência um pouco mais acelerada daquilo que Jacó, ou Israel, estava acostumado. E então Israel, se dirigindo ao seu irmão, ele faz uma proposta. A gente vai se encontrar lá em Seir, mas vamos fazer o seguinte, você vai no teu ritmo e eu vou no meu. E por que Israel se recusa a andar no ritmo de Esaú? Porque Israel estava acompanhado da sua família. E ele tinha ali filhos tenros, e ele tinha também vacas, animais que estavam com ele, que se fossem submetidos a andar num ritmo muito acelerado, aquele rebanho poderia morrer, inclusive os seus filhos poderiam ser prejudicados. E Israel então decide andar no ritmo dos filhos, ou seja, no ritmo da sua família. Em contrapartida a essa palavra, a gente leu o texto de Hebreus, onde nós somos convidados a correr a corrida da fé. E aqui o autor aos Hebreus, ele não está falando caminhar a caminhada da fé, ele está falando em correr, ou seja, ele está falando de uma aceleração. Então, eu falei aqui, na primeira vez que eu ministrei essa palavra, um dos locais que me deu a inspiração para trazer essa palavra foi o fato de eu ter participado de um evento ali na cidade de Balneário Camboriú, que foi o CAP, né? Uma convenção apostólica, né? Da Igreja Embaixada do Reino de Deus, que é a mesma igreja onde o meu irmão, pastor Mike, frequenta. E o apóstolo René esteve ali ministrando 2 palavras, né? E o tema desse CAP 2026 estava ligado à aceleração. E o pastor Maico Abud, né, que é o pastor da Embaixada do Reino de Deus aqui em Santa Catarina, ele declarou que ele acredita num tempo de aceleração para a igreja. E o que significa esse tempo de aceleração? Ele acredita, e não é só ele que acredita, existem outras pessoas, outros pastores, apóstolos que acreditam também. Inclusive, pessoas que fazem leitura do tempo, né? Esse pessoal da, como é que chama? Meteorologia, né? E tem o pessoal que lê os signos, né? Esse pessoal aí também, embora que esse pessoal não é do nosso time, né? Mas esse pessoal também acredita numa aceleração em 2026. O que significa uma aceleração? Significa que se Deus quiser acelerar
alguns processos nas nossas vidas em 2026, por causa do propósito que Ele tem de maneira individual para cada um de nós, Deus tem poder para fazer isso, ok? Então Deus pode, sim, Ele pode acelerar alguns processos. Mas Deus me deu esses textos diferentes para que a gente tenha um entendimento. Em primeiro lugar, quando Deus nos lembra um texto como esse de Hebreus, capítulo 12, que fala sobre correr a corrida da fé, Deus quer nos lembrar que para algumas coisas Ele tem pressa. Sim, Ele tem pressa. O que Deus tem pressa? Deus tem pressa na salvação das almas. Deus tem pressa no cumprimento do ID. Deus tem pressa no evangelismo. Por quê? Porque muitos de nós acreditamos, eu sou um deles, que nós possamos estar vivendo os últimos dias aqui na Terra. Nós possamos ser a igreja do arrebatamento. Alguém aqui mais acredita que isso possa ser verdadeiro? Né? Então, se há uma chance de que nós sejamos a geração do arrebatamento, por causa de muitas profecias bíblicas que estão se cumprindo e muitos sinais que nós encontramos na Bíblia, Israel é um grande sinal de Deus, né? É um grande termômetro, uma grande bússola para a humanidade. Então, se isso tudo for verdade, nós podemos realmente estar vivendo os últimos anos. E se isso é verdade, nós precisamos sim, né, colocar a mão no arado e ser um pouco mais ágeis. Nós precisamos ser um pouco mais atentos às oportunidades que Deus nos dá. Porque todos os dias nós temos oportunidades de anunciar o Evangelho, de convidar alguém para uma célula, de convidar alguém para um culto, ou de, no mínimo, falar do amor de Jesus. E será que nós estamos aproveitando essas oportunidades? Em contrapartida, o perigo de viver uma vida acelerada, de viver uma vida ágil, fazendo as coisas, ser produtivos, né? O mundo que a gente vive, ele cobra isso da gente. Ele cobra produtividade, ele cobra desempenho, ele cobra agilidade. E tudo isso é importante e é necessário no tempo que a gente vive, né? Hoje, algumas empresas e alguns segmentos, para não dizer todos, né? Aqueles que são muito lentos, eles podem vir a sucumbir e até fechar o seu negócio, né? Porque o mundo que a gente vive é um mundo ágil. Hoje eu estava vendo ali um pequeno vídeo no Facebook do irmão William, eu almocei com o William lá no CAPS, por coincidência. O William, ele toca violão na Igreja Batista da Esperança, lá em São João Batista, né? O marido da Ana, e ele é o presidente do CDL atualmente lá em São João. Já há alguns anos o William, ele está como presidente do CDL. Quando eu trabalhei no Pontão do Calçado, o William trabalhava no almoxarifado do Pontão. Agora ele é o presidente do CDL. E o William estava mostrando ali uma reunião online que ele fez com 2 palestrantes que vão estar vindo para um evento grande do CDL de São João Batista. Um deles é a empresária dona da Bali, né, que é aquela indústria dos energéticos, né, que é uma das indústrias que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, né. Antigamente só se ouvia falar no Red Bull. O Red Bull já ficou para trás, né, perto da Bali, né. Por quê? Porque a Bali, ela não trouxe apenas um energético com um único sabor, né, que era o caso do Red Bull, né. A Bali hoje tem centenas, dezenas de energéticos. Você vai hoje no coque ali, né? Na prateleira dos energéticos, tem energético de tutti-frutti, de tudo que é tipo de sabor, com tudo que é tipo de design, vários tamanhos, né? E essa empresária vai estar dando uma palestra ali em São João no CDL. E pasmem, a reunião online que foi feita com esses palestrantes que vão estar vindo ali no evento do CDL, foi feito online, e na presença de 3 IA. Tinha ali pessoas de verdade e mais 3 tipos de IA, para quem não sabe, IA significa inteligência artificial, né? Participando da reunião online. Então isso é futuro, o futuro chegou. Hoje você participa de uma reunião online com robôs, né? E com gente. E não tem como você fugir disso, porque o mundo
está sendo engolido pela inteligência artificial, né? Nós que somos de Jesus, né, a gente tem a inteligência das inteligências, né, que é o livre acesso ao Espírito Santo de Deus e à presença de Deus, né? Mas não tem como você andar nesse mundo que a gente está vivendo e querer fazer vista grossa. Não, eu não quero me atualizar, eu não quero saber disso. Não. Você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Porque o mundo está usando isso, né? E a gente vai precisar, no mínimo, saber. Né? No mínimo, ficar por dentro das coisas. É o mínimo que a gente tem que fazer. Para não ficar, daqui a pouco, boiando, né? Numa reunião ou numa conversa. Né? A verdade é que o mundo está acelerado. Né? Agora, dentro de um contexto de cristãos, nós precisamos saber o que nós devemos acelerar, o que é importante acelerar, o que eu preciso acelerar por causa do mundo que eu vivo e o que eu não posso acelerar. Né? E aí onde entra a passagem de Israel. Né? Israel tomou uma decisão. No que diz respeito à minha família, eu não vou cair nessa loucura do mundo de daqui a pouco eu viver uma vida tão acelerada que eu estou deixando meus filhos para trás, minha esposa para trás, meu cônjuge para trás, e tudo está tão rápido que quando eu menos espero, eu não tenho mais tempo para ler a Bíblia, eu não tenho mais tempo para estar sós com Deus, eu não tenho um tempo para ficar um tempo de qualidade com meu filho, como eu tirei hoje à tarde para estar com ele, fui levar ele lá no Morro da Pipa para conhecer o salto de asa delta, né? Que bênção, né? Chegamos bem na hora, saltou uma asa delta, saltou 2 parapentes, né? O Levi, pela primeira vez na vida, conseguiu ver o que eu nunca vi quando era criança. Eu vi uma vez lá, o pessoal saltando de asa delta, né? Mas hoje a gente viu ali de pertinho, né? Então o Levi está igual o pinto do lixo, né? Então, amados, essa é a palavra que Deus tem nos dado. E eu comecei falando aqui no primeiro culto que eu ministrei sobre a aceleração, sobre o perigo do abandono do hábito da contemplação. Né? Esse é um dos riscos da aceleração. Você daqui a pouco perdeu o hábito da contemplação. O Salmo 27, Davi ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a beleza da sua formosura e aprender no seu santuário. Né? Então, o que é contemplar? Contemplar é aquilo que os fotógrafos fazem quando eles vão tirar uma foto. Né? É quando você consegue parar para admirar. Né? Quando eu consigo contemplar o olhar de uma criança, o olhar do meu cônjuge, contemplar as coisas ao meu redor, eu consigo ver detalhes que a velocidade engole. Quando eu consigo parar e contemplar a beleza de um pássaro, por exemplo, ou da natureza, né? Como diz a letra da música, né? Quando atravesso bosques e florestas, eu vejo além pássaros a cantar, né? Só vê quem para contemplar. Quem não para, não contempla. E quem não contempla, não percebe os detalhes, né? Então, a geração acelerada, ela pode roubar de nós o hábito da contemplação. E às vezes, as pessoas que estão perto de nós, elas não estão comunicando com palavras. Você já percebeu alguém perto de você que está em silêncio? Às vezes uma pessoa ela não está comunicando com palavras. Mas o silêncio já é uma comunicação. O silêncio já é uma comunicação. E se eu não prestar atenção, eu não vou identificar, às vezes, o momento que alguém que está perto de mim está passando. E se eu não identificar, eu posso simplesmente ignorar. Né? E se eu ignorar, eu posso estar cometendo sérios erros. Né? Um sério erro. Então, eu falava aqui sobre o perigo do abandono do hábito da contemplação. A contemplação, ela é bíblica. E nós precisamos resgatar o hábito de contemplar. Né?
tirar realmente momentos para observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Observar principalmente aqueles que caminham próximo de nós, né? E também, por que não, contemplar a beleza da criação, né? Outra coisa que eu tive a oportunidade de fazer agora no Dia das Mães, né? Eu realizei um sonho que foi levar a minha família para aquele aquário, né, que tem ali em Balneário Camboriú, né? Já era um desejo de muito tempo, né, que eu tinha, e a gente aproveitou o Dia das Mães, né, que as mães não pagavam, né, era free, e crianças autistas também não pagam, né? Então a gente foi em 4 e pagamos 2, né? Coisa boa, né? Estratégia de economia, irmão. E foi muito bom, né? Poder ficar ali, olhar os tubarão, as raias, jacaré, tartaruga, e aquela infinidade de peixes diferentes, né? Então foi muito, muito legal, né? A minha esposa ainda, o Levi e a Anne, tiveram a outra experiência, que foi entrar naquele, como é que chama? Aquele lugar que a gente entra para ver as estrelas, o planetário, né? O planetário eu não fui, perdi, né? Mas elas foram também. Então, experiências de contemplação, né? De poder ver a beleza daquilo que Deus criou, né? Tem um texto na Bíblia que todo evangelista deveria saber de cabeça, que é Romanos 1, 20, né? Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles se tornam indesculpáveis. O que esse texto de Romanos 1, 20 ele está falando? Ele está falando que os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, se revelam através daquilo que se vê, daquilo que foi criado. Ou seja, quando eu paro para contemplar a beleza da criação, essa semana o Levi estava mostrando para mim um videozinho, né, da fecundação do óvulo, né, quando o espermatozoide, né, todo mundo já teve aula de ciências, né, hoje em dia você vê em 3D, né, tem vídeos no YouTube perfeitos, né, você vê a corrida dos espermatozoides, né, para fecundar o óvulo, né, só o primeiro que chega é que é contemplado, né? Quando o espermatozoide entra no óvulo, imediatamente o óvulo da mulher, né, libera ali uma enzima, né, que trava as paredes do óvulo, e os outros espermatozoides morrem e não conseguem ter acesso mais. Só aquele que foi o primeiro. Então é tremendo, né? Então, contemplação, parar para ver. Parar para ficar ali os 5 minutos que você ficou com o seu filho, mas você ficou com ele de verdade. Eu me lembro que, quando eu ainda morava na casa dos meus pais, uma coisa que eu nunca vou me esquecer, todos os dias o meu pai fazia um suco natural, todo dia. Um dia era limão, outro dia era acerola, outro dia era laranja com acerola, né? Ele dizia que era acerolanja, ele botava lá os nomes, né? Então, ou era suco de pera, maracujá, então, ou laranja, só laranja, né? Então, todo dia era um suco natural. Ao invés de seguir o exemplo do meu pai, né? Eu piorei, né? Porque como eu já sou da geração mais acelerada, né? Muitas vezes comprava suco pronto, né? E aí já não é o suco natural, né? Pergunta, se a minha filha não reclamou comigo alguma vez, pai, tu não vai fazer um suco pra gente, né? Então, eu me lembro que isso foi uma falha que eu cometi como pai, né? Graças a Deus, a minha filha, a gente não tem problema. A gente se amemos, né? Mas eu não consegui deixar para ela o exemplo que o meu pai deixou. Porque eu já estava numa geração mais acelerada de comprar o suquinho na caixinha, né? E o suquinho da caixinha não deixa a memória no filho. Agora, o suquinho feito natural deixou, né? Vocês conseguem entender a diferença? Né? O que é uma geração para outra geração? Número 2. A aceleração pode nos roubar o hábito da meditação, né? O Salmo de número 1 diz, né, bem-aventurado o homem
que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Meditar não é pegar a pregação pronta na internet. Hoje a gente ouve pregação pronta, inclusive até do pastor Cristo tem, né? E nada contra, não é pecado, é até bom. Por causa da aceleração que o mundo nos impõe, muitas vezes eu faço isso. Eu ponho um fone de ouvido, eu venho, por exemplo, de São João até Balneário Camboriú, quando eu vou levar o Levi. É 1h15 de viagem que dá para ouvir uma pregação e meia, né? Então você bota ali no 1.3, 1.4, 1.5, né? E dá para escutar 2 pregações numa viagem dessa. E aí você se alimenta espiritualmente, ou louvor, né? Porque ele tem que estar sempre deixando o tanque cheio, né, Luiz? O carro tem que estar com o tanque cheio. Se o tanque estiver baixo, tiver pouco óleo, à meia-noite, eis aí o noivo. Tem óleo na lamparina? Então a gente tem que estar sempre enchendo a botija de azeite, né? Mas isso não substitui o tempo da meditação. Eu preciso ter o tempo da meditação. O tempo que eu vou parar para ficar sós com Jesus. Só eu e Ele, mais ninguém. Não sei se isso vai acontecer de manhã cedo na primeira hora. Não sei se isso vai acontecer no horário de meio-dia. Não sei se você vai fazer isso de noite, antes de dormir. Ou se você vai fazer com alguns irmãos que têm o hábito, né, de botar o despertador para as 3 da madrugada ou 5 da madrugada. Aí você vai e acorda naquele horário para ficar só você e Jesus. Eu não sei como que é o teu hábito. Eu só sei de uma coisa. Eu preciso ter um tempo com Ele. Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada, né? Maria foi elogiada na casa de Marta e de Maria, né? Porque ela parou. Ela desacelerou. Enquanto Marta estava lá acelerada, né? Preocupada em servir Jesus, e servir é uma coisa boa, não tem nada de errado de servir. Jesus Cristo disse, né? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida por muitos. No reino de Deus, o maior é quem serve. Mas, naquele momento, quem ganhou o coração de Jesus era alguém que tinha parado para estar ouvindo Ele, para ficar sós com Ele, para ouvir a voz dEle. Então isso é algo que Jesus valoriza muito. O tempo de a sós com Ele, o tempo da intimidade, o tempo da meditação. Amados, pode passar, isso eu aprendi há muitos anos atrás, pode passar 10 anos, pode passar 20, pode passar 30, pode estar o pastor Christian de cabelo branco aqui pregando daqui a 30 anos. Não vai mudar. A boa parte ainda será estar a sós com Jesus. Amém. Maria escolheu, tem versão bíblica que diz que Maria escolheu a melhor parte. Não é a boa, é a melhor. Então a melhor parte ainda é a intimidade com Deus. E a aceleração que o mundo nos impõe, ela pode nos roubar. E se eu não entender que isso é prioridade, daqui a pouco, a gente tem tempo para Instagram, tem tempo para Facebook, tem tempo para TikTok, tem tempo para tudo, menos para Jesus, né? E eu não sei se eu já passei para vocês, né? Que o Brasil tem a maior média do mundo de consumo virtual. Se eu não me engano, a média brasileira é 9 horas por dia. Então o brasileiro consome 9 horas por dia de digital. Seja Facebook, seja YouTube, seja Instagram, seja Netflix, seja lá o que for, a somatória do brasileiro é a maior do mundo. Aí eu tenho 9 horas para isso daqui. E 0 horas para Jesus? Tem alguma coisa muito errada, né? Então ninguém... Tem um pastor que eu já vi, o nome dele é o John Piper, né? Ele falando que no dia do encontro com Jesus, ninguém vai conseguir dar desculpa. É porque eu não tinha tempo para orar. Eu não tinha tempo. Essa desculpa ninguém vai poder dar para ele. Por quê? Porque o problema é o entendimento da prioridade. Se eu não entendo o que é prioridade, eu troco as prioridades. Está todo mundo entendendo? Amém. Número 3.
Outro perigo da aceleração. Até vou tomar uma água. Misericórdia 3:5. Outro perigo da aceleração é a falta de absorção do conteúdo que estamos recebendo. Eu não sei se tem mais alguém aqui que gosta de ouvir áudio no 2.0, né, ou no 1.5, ou no 1.75, né? Hoje você entra ali no YouTube, você vai nas configurações, você pode botar 2.0, 1.75, 1.25, você vê a velocidade. Tem gente que já se acostumou a ouvir tudo rápido. Beleza. O problema é se eu realmente estou absorvendo aquilo que eu estou ouvindo. Porque se eu não estou absorvendo o conteúdo que eu estou ouvindo, eu vou precisar ouvir de novo. Se eu não entender aquilo que eu estou recebendo, e se não houver realmente uma mudança daquilo que Deus está falando comigo, porque às vezes Deus está falando com a gente, mas eu não estou entendendo, eu não estou captando. Por quê? Como é que eu sei que eu não estou captando? Ou como que algumas pessoas não estão captando? Porque não está havendo transformação, não está havendo mudança. De tempos em tempos, eu fico questionando se aquilo que Deus está falando comigo, se eu estou mudando. Se o Cristo está se tornando uma pessoa melhor. Se o Cristo está aprendendo algumas coisas que Deus está falando. Né? Porque se não está havendo, se o Cristo de hoje é o mesmo Cristo de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, alguma coisa está meio esquisita aí. Então quer dizer que tudo aquilo que eu ouvi na igreja nos últimos 5 anos eu não mudei nada, não houve nenhuma mudança. Eu preciso mudar, e para melhor. Porque esse evangelho a gente não está aqui brincando de se reunir numa célula, num culto, só para ouvir palavras aleatórias. Não, a gente está aqui ouvindo, porque a gente acredita que Deus usa as pessoas que vêm aqui falar, inclusive as que estão sentadas aí, né? E que aquilo que elas falam vem da parte de Deus. E se vem da parte de Deus, eu estou atento para discernir quais são as mudanças que eu vou ter que fazer nos próximos dias. Porque Deus está o tempo todo. O Evangelho é um Evangelho de arrependimento. É um Evangelho de mudança contínua. Até a volta de Jesus nós vamos estar passando por um processo de transformação. A Bíblia diz, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a transformação ela é contínua. Até a volta de Jesus. Amém? Então, se eu estiver absorvendo o conteúdo, vai haver mudança. Mas se eu estou tão acelerado que eu estou meio que no automático, eu escuto por escutar, sem me preocupar o que Deus realmente está comunicando, daqui a pouco o tempo passa e eu não mudei nada. Né? E se eu não mudar numa área que Deus está falando, e eu não estou conseguindo entender o que é para me mudar, o que vai acontecer? Vai acontecer que é um processo que eu vou ter que passar por ele de novo, e de novo, e de novo, até cair a ficha. Poxa, Deus está querendo que eu mude aqui. Mas como eu estava tão desatento, tão acelerado, eu não prestei atenção, o processo vai vir de novo. Até eu entender, essa matéria aqui eu tenho que repetir, porque eu ainda não passei nela. E Deus não deixa a gente mudar de nível sem passar na matéria. Né? Na sala de aula tem até professor, né, que... Não, vamos combinar aqui, vamos dar né? vamos dar uma forcinha para aquele aluno ali, para ele passar de ano, né? Porque senão já reprovou ano passado, coitadinho, né? Vamos dar uma forcinha, né? Mas com Deus não tem esse jeitinho brasileiro, não. Com Deus, se eu não entender o que eu preciso mudar, eu vou passar pelo processo de novo, e de novo, e de novo, até entender. Quem tem ouvidos para ouvir? Amém? Amém. Então a quarta coisa, que está ligado à terceira coisa, do perigo da aceleração, é a ausência de mudanças significativas, a ausência de transformação, a ausência do novo nascimento.
Deus ele espera mudanças significativas. É uma verdadeira transformação. Coisa tremenda quando as pessoas estão observando que a gente está mudando. E mudando para melhor. Né? Ficando mais parecido com Jesus. Porque basicamente a nossa maior meta nessa terra, como cristão, é ficar parecido com Jesus. Hoje, amados, nós sabemos que tem igreja de tudo que é tipo. Hoje tem tudo que é tipo de igreja. Tem igreja que você entra do jeito que você está e você sai do jeito que você está. E pode passar 10 anos, não tem problema. De preferência, se você estiver entregando o teu dízimo, se o teu dízimo for bom, gordo, não tem problema. Continua do mesmo jeito, né? Com corrupto, mentiroso, né? Egoísta, orgulhoso, ciumento, maledicente, enfim, né? Impaciente, colérico, sanguíneo. Não tem problema, é importante você estar contribuindo aqui, mas nós não acreditamos nesse evangelho. Nós acreditamos no evangelho de transformação. Amém. Paulo disse para Timóteo, seja exemplo dos fiéis. Ontem eu fui convidado para participar de um culto com pastores que vieram de outros lugares do país, até de outros países. E o pastor estava ministrando essa palavra, né? Eu nunca tinha prestado atenção. Quando Paulo disse para Timóteo, ele não disse ser exemplo para o mundo. Ser exemplo dos fiéis. Ser exemplo para o mundo, irmãos, é molezinha. É molezinha, porque lá no mundo está tudo bagunçado. Lá no mundo é sexo, droga, rock and roll, pornografia, prostituição, está tudo bagunçado. Então, lá é fácil ser exemplo. Agora, é ser exemplo para os fiéis. Não é ser exemplo para quem está no pecado, é ser exemplo para quem está fazendo a coisa certa. Eu estou no meio de um grupo de pessoas que está todo mundo aqui tentando fazer o certo e eu ainda tenho que ser exemplo para essas pessoas. Aí está vendo que o nível é um pouquinho mais difícil? Então eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ser um bom exemplo, exemplo de pai, exemplo de marido, exemplo de cidadão, exemplo de pastor, exemplo de homem, exemplo de ser humano, exemplo de genro, exemplo de filho. É fácil? Não é fácil. Porque quando eu olho para dentro de mim e começo a ver os meus defeitos, e eu começo a ver ainda o tanto que eu tenho que mudar para ficar parecido com Jesus, eu começo a fazer, meu São Jesus dos crentes. Miseriqueima, como dizia o José Fernando, né? Tem misericórdia de mim, pecador, né? Porque, amados, a gente sabe dos nossos defeitos, né? E os nossos pais também sabem, nosso cônjuge também sabe, né? Aqui na igreja todo mundo bota a roupinha de santo, perfume, penteia o cabelo, bota gel, cerinha, né? Quem tá com a telha curtinha não dá para botar mais, né? Então aqui todo mundo é perfumado. A paz do Senhor, irmã. Dá aquele sorriso assim, né? Colinos, Colgate, né? Mas lá dentro da nossa casa, a gente sabe se a gente tem o domínio próprio ou o demônio próprio. Lá dentro de casa a gente sabe quem a gente é. Lá eu sei se eu estou manifestando a mansidão ou outra coisa. Então, mas Jesus está vendo tudo. Né? Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. E eu creio de todo o meu coração, amados, que é a manifestação desse fruto do Espírito Santo que vai realmente fazer toda a diferença. Porque eu creio que a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Não diz que são os sábios, ou os inteligentes, ou os poderosos que vão herdar a terra. Não. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. É os mansos. É que é só a Gabi que vai herdar a terra. Desculpa, é só a Rosana, é só a Juliana que vai herdar a terra. A pastora Mena já está mais mansa também. Quem te viu e quem te vê, Fernandinho? Meu devocional de hoje foi sobre isso. Ah, é? Olha aí, ó. Mas os mansos herdarão a terra é um pouco diferente do que eu pensava. É? É.
Eu li, só que eu tenho que ler de novo, então. Não prestou atenção também? Li muito rápido, viu? Viu como é perigo a aceleração? Tem que ler. Que ler de novo, né? Vamos ler aqui agora, irmãos. Aqui é tudo ao vivo. Tem esse negócio não. Tá gravando. Tá gravando. Vamos ver aqui, ó. Devocional da pastora Mena, para quem não leu aí, ó. Ó. Ah, mas aqui é os misericordiosos, né? Ontem que foi os mansos, né? Hoje, né? Não, que tem sede de justiça. Foi ontem, então. Foi quinta-feira, ó. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão não é fraqueza ou passividade, mas sim uma força controlada. Significa submeter a própria vontade a Deus e ter controle sobre as emoções e confiar que Ele recompensará os humildes, em vez de recorrer à agressividade ou à vingança. Os mansos são pessoas que não revidam ofensas, não são arrogantes e nem lutam para defender a sua própria reputação a todo custo. É como um animal selvagem que foi domesticado. Sua força continua lá, mas agora é usada de forma mansa e dócil nas mãos de Deus. Estes herdarão a terra. Promessa que representa a posse, a paz e a segurança, enquanto o mundo acredita que a força e a violência garantem o poder, Jesus ensina que o verdadeiro domínio e satisfação pertence àqueles que confiam nele. Uma salva de palmas para Jesus. Irmão. Segundo, na verdade, resume que os mansos são aqueles que são transformados. Esses é que vão herdar a terra. Não é aquele que é mansinho, calminho, né? Ser manso, né, amados? Não é sinônimo de ser bobo, né? De ser ingênuo, né? É isso que a pastora Mena está querendo dizer. Ser manso não é ser ingênuo, né? Então a gente às vezes é ingênuo. E nem ser bonzinho, né? Jesus Cristo disse: serem prudentes como serpentes, né? E simples como a pomba, mas prudente como uma serpente. A gente é enviado no meio de lobos, né? Jesus Cristo disse, né? Então, ser manso não é ser ingênuo. Então, para encerrar a nossa palavra de hoje aqui, para não ficar muito lenta, né? Muito longa. Então, o perigo da aceleração é de não haver mudanças significativas, de não haver um verdadeiro arrependimento, abandono do pecado, abandono de velhas práticas e de maus hábitos, né? E também o perigo da aceleração é eu estar atropelando os processos. Tem processos que eu vou precisar viver de forma integral. Tem processos que eu tenho que viver. Eu tenho que passar por aquilo. Eu já citei aqui como exemplo, eu vou citar de novo, porque esse é um dos maiores processos que eu estou vivendo na minha vida, que é esse processo de estar hospedando, né? Meu sogro e minha sogra. É um processo já de 2 anos, já quase, né? E que mudou totalmente a nossa vida, mudou a nossa rotina, mudou o nosso estilo de vida, né? Agora mais uma cuidadora morando na nossa casa. Então mudou tudo, né? Uma família de 4, que era eu, a minha esposa, o meu filho e a minha filha. Aí vem meu sogro e a minha sogra morar, mais uma cuidadora. Aí a minha filha decide ir embora e morar sozinha. Mudou tudo a nossa vida, completamente, né? Mudou o estilo de vida, a privacidade, a forma de viver, mudou tudo, né? E então, automaticamente a gente assumiu as igrejas, né? Em Tijucas, Canelinha, mas debaixo desse momento, né? Mas Deus no controle de tudo, né? Nós temos hoje a irmã Doris também, que é uma cuidadora de idosos, né? Nós pastoreamos a irmã Leia lá em Nova Trento, que também cuida dos próprios pais. Nós temos lá o irmão Hamilton, que é esposo da irmã Vera, que frequenta lá em Canelinha, que também cuida da sua mãe. Então, hoje, a gente consegue entender perfeitamente como é que é o estilo de vida de alguém que cuida do idoso, né? É uma vida que você tem algumas limitações,
né? E se a gente não estivesse passando por esse processo, quem sabe o pastor Christian estaria aqui com o microfone na mão. Vamos lá, Dores, almas, células, vidas, famílias. Dores! Né? Mas é assim que a gente faz com a Doris? Não faz assim, né? Ela sabe do ritmo que ela pode viver e cada um aqui sabe do seu ritmo. Por quê? Porque cada um está vivendo um processo diferente. E eu preciso respeitar o processo. Cada um aqui está vivendo um momento, né? E eu não tenho como burlar o processo ou o momento que eu estou vivendo. Cada um sabe o seu. Agora, eu também não posso usar os meus processos como desculpa para tudo, né? Desculpa para não ir numa célula, desculpa para ir na igreja, porque hoje tem gente que usa, às vezes, o processo para dar desculpa. Então, tome cuidado com isso, né? Porque às vezes eu estou dando desculpas para não fazer aquilo que eu tenho que fazer. Dependendo do processo que eu estou vivendo, eu vou conseguir ter uma vida um pouco mais acelerada ou menos acelerada. Porque tem processos que desaceleram a gente. Uma doença, por exemplo. A doença desacelera tudo, né? Então tem processos que desaceleram. Mas, em contrapartida, daqui a pouco eu estou dando um monte de desculpa para não fazer o que eu tenho que fazer, né? Que é correr a corrida da fé. Que é colocar os meus dons e talentos à disposição do reino. Amém? E deixar de fazer o que eu preciso fazer. Então, amados, eu vou parar por aqui, né? É uma série, né? Então, a gente vai continuar falando sobre isso. Eu creio nisso, eu tenho visto isso na minha vida, Deus acelerando algumas coisas, mas em outras coisas, Deus está desacelerando, né? Porque a desaceleração é quando Deus faz você enxergar as coisas com uma lupa, para poder ver detalhes que você não estava vendo. E esses detalhes precisam ser vistos para que algumas coisas sejam corrigidas na nossa vida. Porque a gente vai aprender na nossa última ministração da série que o maior perigo de tudo é quando a gente entra numa direção errada. A aceleração faz a gente entrar numa rota errada e que vai trazer consequências gravíssimas. Então, eu só posso acelerar depois de eu ter certeza da direção. Enquanto eu não tenho certeza da direção, eu paro tudo, eu vou corrigir a rota, eu vou ajustar o foco para depois voltar a acelerar. É o que a gente está fazendo hoje, é o que a gente está passando hoje, né? Como igreja, essa palavra é uma palavra de meditação, de reflexão, que vai nos levar, né, a observar dentro do nosso lar algumas dracmas que a gente perdeu, alguns valores que se perderam, como a gente falou aqui, o valor da contemplação, o valor da meditação, resgatar essas dracmas, resgatar esses valores, para que quando a gente voltar a acelerar certo, sem perder as prioridades e os valores corretos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Tem a ceia. Tem ceia hoje? Meu Deus, nem sabia que hoje tinha ceia. Amém, vamos emendar na ceia. Então. Acelerado, olha para o lado. Jesus, tendo dado graças, né, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então, todos estão convidados a participar da ceia do Senhor, né? Tudo que eu preciso é estar em comunhão com os meus irmãos e lembrar que a ceia é inclusiva, né? Se alguém houver cometido algum erro ao longo do dia, da semana, a gente pede perdão, se arrepende de verdade, né? E participa, né? E participa da ceia. Amém? Então, vamos estar participando desse momento. Você pode vir até aqui? Pode vir até aqui.
Amém, amados. Feche os seus olhos nesse momento. Procura lembrar novamente o alto preço que foi pago ali na cruz do Calvário pelas nossas transgressões. Glorifique a Jesus nessa noite pelo seu sangue derramado. E só por causa desse sangue nós estamos aqui. Aleluia. Celebre nessa noite a morte e a ressurreição de Jesus. Esse sangue que nos purifica de todo pecado. Sangue que nos lava de toda transgressão. Coma do pão, beba do cálice da vida. Celebre Glória a Deus, aleluia. a Páscoa do Senhor. Gratidão, Senhor. Gratidão, poderoso Deus. Aleluia. Mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavar, mais algo que a neve serei. Ó Senhor Jesus, nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor, Senhor, por tamanho preço pago ali na cruz, Senhor. Obrigado pelo Teu corpo moído pelas nossas transgressões. Obrigado pelo Teu sangue que nos purifica de todo pecado, Senhor. Obrigado por escolher morrer em nosso lugar. Toda a glória e honra nós damos a Ti nessa noite. E Te pedimos, Senhor Jesus, ajuda-nos, Pai, a andar na velocidade correta, Senhor. Que nós possamos, sim, acelerar quando for necessário, Pai, mas também desacelerar quando for necessário. Que nós venhamos ser capazes, ó Pai, de identificar, ó Deus, as necessidades ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus, restaura na Tua igreja o hábito da contemplação, restaura o hábito da meditação, Pai. Em nome de Jesus, que verdadeiramente nós possamos ser transformados de glória em glória, Pai. Que o Senhor veja mudanças significativas nas nossas vidas, ó Pai. E que em nome de Jesus nós não venhamos atropelar os processos que o Senhor mesmo criou para nosso amadurecimento e para nosso crescimento espiritual, Pai. Em nome de Jesus, toma-nos em Tuas mãos, Pai. Guia-nos pelas veredas da Tua justiça. Cumpre em nós o Teu querer. Seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, assim na terra como é no céu. Em nome de Jesus. Amém. Eu pedi para a pastora Mena fazer a oração final aí, amém? Orando pela vida de vocês. É a única coisa que eu nunca faço na igreja, nunca fiz. Mas vai fazer hoje, pronto. Tu tem a primeira vez. Eu vou fazer igual a ti, que o amor de Deus, o Pai, nos leve em segurança, que vocês tenham uma semana abençoada pelo poder do nome de Jesus, amém? Amém.